Boa tarde, irmãos. Deus assim abençoa cada um. Vamos abrir nossas Bíblias para Apocalipse, capítulo 2. Deus abençoe os irmãos também que estão nos acompanhando pela internet. Deus abençoe os irmãos aí de São Borja, ontem estivemos ali, e também em Panambi. Estivemos em Panambi na sexta-feira, ali na casa, no lado da irmã Ilka, irmão Ivan. E Deus nos abençoou grandemente. Ontem tivemos um culto batismal lá no Rio Uruguai, na divisa Brasil e Argentina, onde batizamos mais 4 almas ali. Apocalipse 2, verso 22. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Poder sentar um pouquinho, enquanto nós vamos meditar, pela graça de Deus, sobre esse tema, as profundezas de Satanás. Se Satanás tem suas profundezas, Deus também tem as suas profundezas, né? Existe coisas na Bíblia que nós queremos o significado. Nós sempre estamos perguntando por quê, né? Mas só o Espírito Santo é que nos mostra. E meditando nesta passagem no capítulo 2, verso 22 a 24 de Apocalipse, sobre as profundezas de Satanás, né? O que são as profundezas? Uma das profundezas de Satanás, que nós sabemos, é a mentira, né? É uma das grandes profundezas dele, é a mentira, né? Ele sempre trabalhou com a mentira. A Bíblia diz que ele nunca se firmou na verdade. Ele sempre trabalhou com a mentira. Mentira é uma das suas profundezas. O engano, a maledicência, tudo que você imagina. Então, na área doutrinária também, ele tem as suas profundezas também. Alguém diz a mensagem profunda, né? E nós temos uma mensagem muito profunda, uma mensagem muito simples também. Se a gente vai meditando, a gente vai ver que as coisas de Deus é simples. E o apóstolo São Paulo diz em 2 Coríntios 11 que nós não devemos nos afastar da simplicidade de Cristo. A denominação, o sistema organizado, também são as profundezas de Satanás. Todo sistema organizado é as profundezas dele. Ele está em todo o sistema organizado. As pessoas dizem, nós tivemos um bom e maravilhoso culto, né? Mas eu digo, sem Deus, né? Porque Deus não apoia uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não. Então você vê aquelas coisas que Deus não apoia, e você diz que Deus está ali ainda? Não, Deus não está. Quando Deus chega em determinada igreja, ele chega para trazer juízo. Quando os profetas vieram a Israel no reinado de Jeroboão, foi para pronunciar juízo.
quando Elias encontrou com Acabe e Jezabel, foi para pronunciar juízo. Ele não pronunciou bênção para Jezabel nem para Acabe. Ele pronunciou juízo. Então as pessoas pensam que é bênção, mas essas coisas são juízo. Nós vamos aqui um pouquinho no resumo das eras da igreja, no parágrafo 25. Aí quando você pensa assim, Caim, você sabe que Caim não foi filho de Adão? Caim foi filho da serpente. Caim foi a semente de Satanás, né? Ele foi a semente. Esaú, a Bíblia diz que Deus odiou a Esaú e amou a Jacó. Balaão também não era semente de Deus. E era um profeta. Podia falar com Deus. Você não deixa se enganar que alguém diz assim, não, eu falo com Deus. Balaão também falava com Deus. Judas comia com Deus. Judas foi consagrado apóstolo por Jesus, que era o Deus Todo-Poderoso. Coré. Então todos esses vasos, eles foram vasos de Satanás, eles são as profundezas. Veja que em Deus está toda a fonte da sabedoria, da inteligência, tudo está em Deus. Nós estávamos nele mesmo antes da fundação do mundo, nós éramos os seus atributos, nós somos os pensamentos expressados de Deus. Aí quando Paulo fala aos Hebreus capítulo 11, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Porque você não vai entender a Deus. Para que são seminários teológicos? Porque eles querem estudar Deus. Deus não se estuda. Deus apenas se crê. Então, os seminários teológicos são as profundezas de Satanás, tentando estudar a Deus. Quer dizer, Satanás até hoje não entendeu sobre Deus. Não, ele crê que existe um Deus e treme. Mas ele não entendeu esse grande Deus, essa grande fonte de sabedoria. Por isso ele tem também, como ele é um personificador, ele tem também as suas profundezas. Nós vemos que Salomão fala sobre elas, São Pedro também fala sobre essas profundezas de Deus, né? Olha, quando os apóstolos vieram alegres porque expulsavam o demônio, curavam enfermo, Jesus disse, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Veja, eles estavam se alegrando com uma coisa, né, que não era para se alegrar. Mas eles voltaram regozijando. Você vê que o povo hoje volta do culto regozijando, porque os demônios foram expulsos, as pessoas foram curadas, né? Jesus disse, você tem que se alegrar porque o seu nome está escrito no céu. Não é porque os demônios se vos submetem. No parágrafo 25, não importava o quanto Paulo tinha autoridade, ele sempre mantinha o povo olhando para Deus, de quem emana toda autoridade. Mas o clero estava sempre buscando divina liderança humana, dando assim honra a quem não é devida. Encontramos a igreja verdadeira manchada com humanismo. Uns pontinhos aqui muito interessantes sobre as profundezas de Satanás, que às vezes nós queremos colocar na igreja. E às vezes a lei nos força a colocar essas coisas na igreja.
A verdadeira igreja ela foi encontrada manchada com o humanismo. Veja que depois de 300 anos, quando a igreja chega no concílio de Nicéia, ela está tão afastada de Deus, tão afastada, tão mergulhada no balanismo, no nicolaísmo, no jezabelismo, porque essas são as profundezas de Satanás. Então, quando ela está realmente manchada com o humanismo, agora veja, ela se organiza. Então, quando ela se organiza, ela recebe autoridade. Então, quando ela recebe autoridade, ela começa a mexer com a palavra, mudar o batismo, mudar a ceia. E o profeta disse aqui ainda, com o estabelecimento do nicolaísmo, sucessão apostólica, indicação de ministros, votação para pastores e etc. Votação. Seria somente um passo para que a falsa igreja passasse para o balanismo. Olha que a igreja, antes de receber o Espírito Santo, ela fez no dia de antes do Pentecoste. Enquanto eles estavam esperando o Espírito Santo, eles não esperaram o Espírito Santo descer e batizar o ministério, porque o ministério de Jesus precisava receber o batismo do Espírito Santo, o ministério de Jesus. Eles foram proibidos de pregar até que recebesse o Espírito Santo. Eles se reuniram antes de receber o Espírito Santo e disseram, nós somos 12. Judas se foi para o seu próprio caminho. Nós temos que encontrar um homem para ocupar o lugar de Judas. Veja o que o homem faz antes de receber o Espírito Santo. Fizeram uma votação. Deus não estava ali, porque o Espírito Santo nem tinha descido. Aquilo ali era o pensamento dos apóstolos. Era a ideia dos apóstolos. Hoje nós temos os concílios de pastores, nós temos mesa sacerdotal, encontro de pastores. Agora, eles tiveram encontro de pastores antes de receber o Espírito Santo. E eles cometeram o quê? Erro. Porque quem é que escolheu a igreja? Escolheu Matias, e Matias não aparece na Bíblia mais. Você não sabe o que é que ele fez? Nada. Ninguém sabe. Agora, o homem que Deus escolheu foi Saulo. Deus já tinha o homem. Matias foi a escolha da igreja, sem o batismo do Espírito Santo. Você já notou isso? Então, quando a igreja começa a indicar ministros, quando a igreja tem os seus encontros de pastores, aí vem a pergunta, eles receberam o batismo do Espírito Santo? Não. Porque a igreja primitiva ali, fizeram a votação, José cognominado justo e Matias. Tinha que ser um homem que andou com Jesus, conheceu ele desde o batismo de João. Então eles tinham 2. Daqueles 120, eles tinham 2. Mas o Espírito Santo não estava naquela reunião. O Espírito Santo não estava naquela votação, porque o Espírito Santo só desceu 10 dias depois que Jesus subiu ao céu. Então aquilo ali foi o quê? Uma decisão da igreja. Vemos a igreja na condição que está porque ela não esperou para receber o Espírito Santo. Então, a igreja agiu como? Virginécia. Porque a virginécia não tem azeite. Então, o ministério agiu como virginécia. Eles não tinham ainda recebido um novo nascimento. Eles ainda não tinham nascido no reino. Porque o Espírito Santo é o reino de Deus, disse o profeta. Então eles cometeram o seu primeiro erro.
Então o profeta disse aqui, votação para pastores e é de setas. Quantos missionários são enviados toda parte sobre indicação, sobre votação, porque se formou no seminário? Essas são as profundezas de Satanás. Olha, seria somente um passo para que a falsa igreja passasse para o balanismo. O segundo passo para as profundezas de Satanás estava agora em pleno progresso. Então, todas essas coisas, quando o homem faz sem o Espírito Santo, então Deus não está ali. Aquilo que você vai fazer e você não ora, você não busca a direção de Deus, você não pede oração. Vamos fazer uma viagem sem oração. Vamos fazer um concurso sem oração. Tudo que você vai fazer sem oração, você não tem êxito, você não tem vitória. Deixar um emprego para pregar outro é algo perigoso. Você tem que orar, você tem que ter a direção de Deus. Vender a sua casa para ir morar de aluguel, isso aí não é direção de Deus. Se você vai vender a sua casa é para comprar outra. Então, nós fazemos coisas e sofremos, nós mesmos buscamos o sofrimento. Mesmo a pessoa que você vai vai botar para dentro da sua casa para morar, você tem que buscar a direção de Deus. Porque depois você vai arrumar um problema para você. E às vezes pode ser pai, mãe, irmão, que seja. Filho. Tem que buscar a direção de Deus. Nora, sogra, tem que buscar a direção de Deus. Porque Deus tem que estar naquilo ali. Resumo das eras. Como a união do Estado e da Igreja, o palco foi preparado para as eras negras, e, por certo, por uns 1000 anos, a Igreja entrou nas profundezas da escuridão, conhecendo assim as profundezas de Satanás. 1000 anos de eras negras. 68 milhões de cristãos foram mortos pela Igreja. Ela se afastou de Deus totalmente. 68 milhões de cristãos foram mortos. Na Segunda Guerra Mundial, foram 6 milhões de judeus, mas dos cristãos foram 68 milhões. Os judeus foi só 10%. Claro que foi num período mais curto, de 45, quando qualquer povo religioso abraça tanto o nicolaísmo como o balanismo e tem um poder político, aí o que entra na igreja? A política. Aí entra a política. Aí o povo começa a comer a política. Para de comer o livrinho para comer a política. O que eles falam é só sobre política, só sobre governo. E o irmão Brana diz que a política é do diabo. Porque essa igreja ela já começou a decair dentro das profundezas de Satanás. Aí você vai ver mais adiante a condição que eles se encontram. Eles podem até ter uma prosperidade material. Pode até haver uma unidade entre famílias. Mas aquilo tudo vai levar para a marca da besta. Porque Deus não está naquilo. O que adianta você estar em algo que Deus não está? Naquilo que Deus não aprovou.
Então, poder político, financeiro e físico para sustentá-lo. Há uma só direção em que podem continuar. Essa direção é diretamente a doutrina de Jezabel. Aí vem o jezabelismo, porque essa igreja que tem rejeitado a palavra, ela se encontra em Apocalipse 17, diz o profeta. A virginésia não está em Apocalipse 10, 8 a 11. A virginésia se encontra em Apocalipse 17, junto com a mãe. Não importa se ela tem os livros do profeta, se ela creu no profeta, mas ela mergulhou nas profundezas de Satanás, na politicagem. Ela não teve um novo nascimento. Ela não esperou, como a igreja primitiva não esperou. Resolveu fazer uma votação. Mas quando é que Jesus ensinou aquilo? Jesus nunca tinha ensinado. Ele mandou esperar o Espírito Santo. Mas a igreja se apressou. A igreja fez como Saul. Samuel demorou. O sacerdote demorou a chegar. Os filisteus estavam se aproximando. E o profeta diz: Deus gosta de te colocar em problema para ver o que é que você vai fazer. E Saul olhou no relógio, já tinha passado a hora do sacrifício. E ele disse: não, eu mesmo vou oferecer. E ali, depois de 2 anos que ele foi colocado como rei, ali ele foi rejeitado por Deus, porque ele não esperou, ele não era a pessoa certa para fazer aquilo. Aquilo ali era o serviço do sacerdote, não do rei. Às vezes o serviço não é para você. Aquele trabalho é do pastor, não é seu. E ali Deus o rejeitou. Coitado do Matias. Quem não queria ser um apóstolo? Assumiu o lugar de Judas. Era um lugar muito perigoso, de Judas ainda. Assumiu o lugar do traidor. Você vê que o lugar do traidor não é fácil para assumir. Só tinha que ser Paulo para assumir o lugar de Judas Iscariotes. Porque Paulo já tinha um encontro com Jesus. Paulo teve um encontro com ele. E Paulo só recebeu um novo nome depois que recebeu o Espírito Santo. Ele auxiliou a igreja, trabalhou, estava junto com Barnabé, era auxiliar dele. Até que Deus mudou o nome dele. Tu não se chamarás mais Saulo, mas Paulo. Porque Saulo é o nome de um rei, não de um apóstolo. O nome tinha que ser mudado. Ele mudou o nome de Jacó para Israel, de José para Zafenate Paneá. O nome tinha que ser mudado. Ele mudou o nome de Oséias, salvação, para Josué. Era uma outra missão, era um outro trabalho. Com aquele nome não ia funcionar. Aquele nome de Saulo não funcionava como apóstolo. Aquele nome de Brana, com 6 letras, não funcionava como mensageiro, profeta, para revelar os 7 selos. Era 7 selos, não era 6. Por isso ele tinha que ter um nome com 7 letras. Não era 6 selos. Por isso seu nome foi mudado. Na era de Tiatira. Agora, antes de entrar na promessa, deixe-me mostrar-lhes de novo que a igreja, assim como o Espírito, fala dela neste livro, tem 2 vinhas cujos galhos emaranhados a formam. 88. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina. Eis aí,
ele está falando a dois grupos. Um tem a doutrina, o outro não tem. Um tem a revelação, o outro não tem. São dois grupos, são duas vinhas. Ei-los espalhado sobre as nações, cada um com suas doutrinas, opondo ao outro. É duas vinhas. Uma se opõe à outra. A falsa vinha diz, ele subiu com o nome Jesus. Não. A verdadeira vinha diz, está escrito, ele subiu com um novo nome. Então, se ele subiu com um novo nome, então não era Jesus. A verdadeira vinha diz, eu te darei um sinal eterno. Está escrito. Quantos picos tem a montanha? Se a mensagem da verdadeira vinha, tem 7 picos. Quantas letras tem seu nome? BRANHM. 7. 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. A verdadeira vinha diz, li. Gran é 6 letras, é o homem, é o mundo. Mas Bran é 7 letras. É perfeito, é perfeição. Isso é a mensagem da verdadeira vinha. Essa é as profundezas de Deus. Mas as profundezas de Satanás vem e diz, Brana não é novo nome. Veja que quando o irmão Brana morreu, foi sepultado, saiu a doutrina da ressurreição isolada do irmão Brana, que o irmão Brana tinha que retornar para poder revelar o 7º selo, para revelar o novo nome, para cumprir a visão da tenda. Isso eram as profundezas de Satanás. Mesmo que aconteceu em Nicéia. E 40 anos se passou. 40 anos que nós sofremos. Foram 40 anos de deserto. Deserto é lugar de sofrimento, de secura, falta de água, falta de comida, perigos. Foram 40 anos. Até que avistamos a terra. Até que avistamos a terra. Até que Israel avistou a terra. O batismo do Espírito Santo. A terceira puxada. Até que avistamos a terra. Por onde temos passado, são 40 anos. Desde a partida do irmão Brana até o ano 2000. Quando as profundezas de Deus, Apocalipse 10, 8 a 11, são as profundezas de Deus. Ó profundidade das riquezas, disse São Paulo, do conhecimento. Ele disse, onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Perguntou a Jó, no meio do sofrimento, as profundidades das riquezas, da luz, da revelação. Nós começamos a conhecer a riqueza da mensagem. Nós não conhecíamos, nós não sabíamos que essa mensagem é como a história que o irmão Brana conta do violino, que estava sendo leiloado. Aquele violino ali, todo cheio de pó. Alguém ofereceu $1, $2. Não tinha muita aparência, ninguém sabia o que era aquilo, para que servia aquilo. A mensagem até o ano 2000 era como o violino, não tinha ninguém para tocar, não tinha ninguém para trabalhar com ela. Chegou um homem ali, pegou o violino, um mestre,
músico tirou o pó do violino e começou a tocar. E o povo, quê? Está saindo dali? Está saindo dali? Que música, que coisa linda! Estava na mão de quem não sabia tocar, sabia só fazer barulho. O músico sabe tocar, ele não faz barulho. E alguém disse, eu dou 1.000. O outro disse, não, eu dou 5. Eu dou 10.000, 20, 100.000. Foi em poucos minutos, apareceu o valor do violino. No ano 2000 apareceu o valor da mensagem. Quando começou a tocar, o Cordeiro saiu do trono, a intercessão acabou. Ele subiu com um novo nome, o 7º celebrana. Aquela melodia, dentro da afinação. Então, tinha que ser um mestre. Tinha que ser alguém que sabia tocar. Tinha que ser alguém que sabia montar o quebra-cabeça. Tinha que ser alguém que conhecia as profundezas de Deus. A ressurreição isolada não pôde fazer isto. O dualismo não pôde fazer isto. O dualismo com essa confusão toda. Jesus é um, Deus é outro. Eles não sabem explicar nada. É como a tal de Santíssima Trindade. Quando o irmão Brana vem e diz, Jesus é Deus. Deus estava numa carne, era a carne do seu próprio Filho. Era Ele mesmo. Um é de Deus, diz o profeta. Está aqui. Conhecendo suas profundezas. Um é de Deus, conhecendo as suas profundezas. Qual as profundezas? Não é mais do batismo nas águas, nem da Santa Ceia. É dos mistérios dos 7 trovões, do novo nome, da terceira puxada. Apareceu um que sabia tocar os 7 selos, que sabia tocar os 7 trovões, aqui no Brasil. E hoje nós temos gravado. Está gravado dentro de nós. E o irmão Brana disse, um é de Deus, conhecendo suas profundezas, e o outro é de Satanás, conhecendo as profundezas de Satanás. As profundezas sempre foram doutrinas. Nicolaísmo, balanismo. Veja que o nicolaísmo e o balanismo se transforma, culmina em jezabelismo. Eu não aporei sobre vós outra carga, 89. A palavra para carga é peso ou pressão. A pressão das eras das trevas, ou fazia vergar ou quebrava. Curvar ou morrer, era a Inquisição. Poder do império sustentando a adoração satânica. Olha a confusão em que está envolvido a igreja hoje. Os pastores de grandes renome, o dinheiro vem e cega. Deus diz para o profeta, para ele fugir de mulher, dinheiro e fama. Mas o homem não foge, ele corre ao encontro daquilo. Corre ao encontro das mulheres, ao encontro da fama, ao encontro do dinheiro. Foi aonde a igreja caiu na Idade Média. Foi aonde Saul caiu. Balaão, Sansão, porque eles foram mergulhar nas profundezas de Satã. Vamos aqui. Quais são as profundezas de Deus? Vamos trazer um lado simples do novo nascimento? Vamos às profundezas de Deus?
Estamos falando de coisas profundas. O novo nascimento não começa no céu, na terra, aqui. Vamos escavar. Para uma criança nascer é necessário de água, sangue e vida. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Vamos colocar esse alicerce na mensagem que nós distribuímos aí, a estatura de um varão perfeito. Ninguém pode colocar um outro fundamento além de que foi posto, qual é Jesus Cristo. E o novo nascimento produz o quê? Essa pedra, essa revelação, essa fé. E você vai colocando essas pedras, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, tudo faz parte do fundamento. Porque o que vem descendo é outra pirâmide. Essa aqui não tem a pedra de coroa, ela tem a base, para que essa pedra de coroa se assente, que é o Espírito Santo, que é o amor divino em sua vida. Essas são as profundezas de Deus. Deus tem suas profundezas, são 7. São 7 pedras. Abaixo dela está ali aquela escavação de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. São 3 coisas para você nascer. Depois que você nasce, o novo nascimento produz a revelação, a fé. Você vê que essas coisas não ficam à vista do mundo. É como o alicerce desse prédio. Ele está embaixo, ele está escondido. Os ferros, as britas, o cimento, toda a quantidade foi colocada, calculado por um engenheiro. Mas aí desce, aí se forma o prédio. Mas tem que ter algo para poder sustentar essa laje, essas vigas. Você está debaixo de um perigo. Você já pensou se não tem fundamento isso aqui? É como a vida espiritual. Tem que ter profundidade verdadeira. Porque as profundezas de Satanás é a mentira. Veja só como é que se forma a casa dele, a pirâmide dele. Provérbios capítulo 6. Também são 7 fundamentos. Como a nossa casa espiritual tem 7 fundamentos, ele também tem 7. Ele imita Deus. Olha que Balaão mandou construir 7 altares, animais limpos e tudo. Ele sabia como aproximar, mas não sabia como adorar. Porque nele estava a mentira, ele era filho do diabo. Ele não era verdadeiro. Seja verdadeiro, minha irmã. Seja verdadeiro, meu irmão. Deus odeia a mentira, a falsidade, a hipocrisia. Verso 16 de Provérbios 6. Essas 6 coisas o Senhor odeia. Veja que ele odiou Esaú. Ele odiou aquela pirâmide. Esaú era um vaso de ira, destinado para o dia da perdição. Ele amou Jacó, mas ele odiou a Esaú. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Verso 18: o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressa a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentira. E a 7ª coisa, que a alma do Senhor abomina,
o que semeia contenda entre irmãos. Semeador de contenda. O fuxiqueiro, o mexeriqueiro, a mexeriqueira. A sétima coisa, a sua alma abomina. Que semeia contenda entre irmãos. Há um fundamento nessa casa de Caim, nessa casa de Esaú, de Balaão, de Coré. Tem um fundamento. Olhos altivos, não é fé. Não é revelação. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos perversos. Pés que se apressa a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras. E o que semeia contenda entre irmãos. Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. Os vasos de ira, Romanos 9 e 21. Não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Não seja um vaso de ira, meu irmão. Coração cheio de ódio, uma língua cheia de peçonhas mentirosas, para que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia. Abraão era vaso de misericórdia, Moisés era vaso de misericórdia, Paulo era vaso de misericórdia, Brana é vaso de misericórdia, João é vaso de misericórdia. Mas há os vasos de ira. Esaú, Caim, Balaão, Coré eram uma sombra dos verdadeiros Esaús que se manifestaria, dos verdadeiros Coré que se manifestaria, dos verdadeiros Balaãos que se manifestaria. Veja que Judas fala sobre eles, fala sobre a contradição de Coré. E o povo que seguiu a eles, todos pereceram. Todos. Eles deixaram de seguir o vaso de misericórdia chamado Moisés, para seguir o vaso de ira. E Deus suportou com muita paciência aqueles vasos, Coré, Datã e Abirão, por 40 anos. Deixou os seus cabelos ficarem brancos. Eles não iam entrar na terra. Eles eram vasos de ira. Eles eram aqueles que se opunham a Moisés. Porque o que é que se opõe às profundezas de Deus? São as profundezas de Satanás que se opõem às profundezas de Deus. Eles sempre são opostos à verdade. A mensagem de uma só pessoa, todo o inferno está contra a mensagem de uma só pessoa. Cristo é o mistério de Deus revelado. Parágrafo 491. Todo o inferno está contra a mensagem de uma só pessoa. Porque a mensagem de uma só pessoa é as profundezas de Deus. Nos leva a um novo nascimento. Nos leva a ser parte do reino de Deus. O reino de Deus é o Espírito Santo. É Deus te levando. É Deus te colocando. Sem barulho. Você sabe que o templo de Salomão não se ouviu nenhuma batida de martelo. Não. Não ouviu ninguém gritando ali dentro. O templo de Salomão foi construído no silêncio, um tipo do sétimo selo. Do verdadeiro templo, da verdadeira esposa desse dia, houve silêncio no céu por quase meia hora. Sem barulho, sem grito, sem pulo. Hoje as pessoas estão pulando
tanto sensacionalismo, e eles desmaiam. O poder, a unção de William Branham está sobre mim, e o povo tem que carregar eles para botar a mão nas pessoas. Esse tempo já passou, meu irmão. Esse tempo Deus usou um homem só, foi o William Branham, não é você. Você está calçando sapatos que não é seu, vai fazer calo. O sapato de um profeta é de um profeta. Eu não devo calçar aquele sapato, não serve no meu pé. Não. Está na mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo. Josué não calçou o sapato de Moisés. Fique longe dessa coluna de fogo, diz o profeta. Fique longe, afasta dela. As pessoas querem revelar. Gente, hoje é o tempo de comer o livrinho. E profetizar outra vez é o tempo de se alimentar. Para finalizar, é tempo de se alimentar. Moisés pastoreava as ovelhas de Jetro, seu sogro. Você já viu as ovelhas comendo? Vocês já observaram um rebanho de ovelhas? Como é que elas comem? Em silêncio, não é? Você não vê nenhuma ovelha berrando ali. Diferente dos bodes. Bode são os pentecostais. Está comendo e está gritando. Ovelha não. Ela baixa a cabeça e ali ela fica. E ela só come o dia todo ali. O 7º selo é silêncio. João come o livrinho. João é o pastor profeta. Come o livrinho. Sem barulho. O povo quer barulho. Gente, aqui não é rebanho de bode. Ovelha come e não berra. Ela não pode. O bode sim. O bode come até a casca das árvores. Ovelha não. Ela tem uma constituição diferente. Ovelha, pomba, são totalmente diferentes. É o tipo, é o animal que Deus escolheu para ser representado neles. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé? Soberano Pai, queremos ser a cada dia ovelha do teu pasto. Senhor, conhecendo a nossa posição, ó Senhor Deus, ajuda cada filho e filha, Senhor, a reconhecer a sua posição nessa mensagem. E, Senhor Deus, e mergulhar nas profundidades da tua revelação, da tua palavra. Ó Senhor, muito obrigado pelo maná da panela dourada. Muito obrigado pela mensagem desta hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.